Romanos capítulo 2, de 1 a 11, os perigos da carreira cristã aos olhos de Paulo, sobre isso nós estamos estudando. Romanos 2, de 1 a 11, vamos entender um pouquinho o contexto. A Bíblia diz assim, Paulo falando dos judeus: portanto és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler ainda alguns versículos, mas eu quero orar com você antes disso. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado por levantarmos com saúde em tempos em que pessoas estão ficando doentes, pessoas estão com dificuldade, ainda há um resquício de pandemia para se vencer. Obrigado por tudo aquilo que tu tens feito por nós até agora. Estar vivo em dias como este já é uma graça sem medida. E estamos aqui para viver segundo tua vontade. Tua palavra nos leva a isso. O estudo dela nos conduz à maturidade cristã. E nesta manhã queremos amadurecer um pouco mais, que tu fales ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando aí já há algumas semanas, sobre a carreira cristã e seus perigos. Nós somos muitas vezes inclinados para uma religiosidade muito perigosa. Paulo sabia disso, era religioso, era judeu, era fariseu, era um camarada extremamente exigente para com a dogmática, a sua teologia, seus ritos. Em alguns momentos se tornou até mesmo dogmatista, né, ou dogmático, porque em alguns momentos creu, simplesmente acreditou, sem levantar evidências. A dogmática é perigosa nesse sentido, o dogmatismo é perigoso nesse sentido. Em alguns momentos a gente crê em algumas coisas e nem sabe por quê, e a gente defende isso até a morte, e nem percebe que a gente está errada nesse negócio. Então é uma realidade que a gente vive, muitas vezes dentro da religião. Paulo aqui está combatendo o farisaísmo, e ele já começa dizendo que as obras não salvam, mas a ausência delas demonstram falta de fé. Ele deixa isso claro, nós estudamos isso há uns 20 dias atrás. E há uns 15 dias atrás, nós também vimos que há um perigo no que diz respeito a uma religiosidade falsa, porque a religiosidade falsa, ela não leva o pecado a sério, ela coberta pecado, ela joga pecado para debaixo do tapete, e de fato isso também é perigoso. Qualquer pessoa que queira andar com Deus de uma maneira séria, vai levar o pecado a sério, e isso nos mínimos detalhes. Não é só aquela gama de pecados, assim, que causam impacto. Não, os pequenos detalhes do coração. Nós temos muita coisa no coração, abrigada, que precisa de cuidado constante, que precisa de eliminação, inclusive. Tem coisa que precisa de cuidado, porque nós temos algumas inclinações que podem ser benéficas ou nocivas.
Então a gente tem que tomar cuidado para onde o coração está inclinando, por conta dessas coisas do coração. Mas existem coisas em nós que são péssimas, que são de fato condenáveis, que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, para isso não ganhar força. Mas Paulo nos traz um terceiro elemento a partir do versículo 11, você leu comigo até o 10, correto? Então a partir do versículo 11, aliás você leu até o 11, né? Nós vamos retomar o 11 para pegar o contexto e continuar. Ele diz assim, ele traz um terceiro perigo da vida cristã, que a gente precisa considerar. Ele diz assim, ó: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 10 é um fator transitivo, é um fator transitório. Ele está abrindo o caminho para o próximo assunto do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmo, eles são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Queridos, e por favor, né, é importante que você permaneça com o texto aí ainda em aberto. Nós vamos analisar algumas coisas nesses versículos de Paulo. Paulo deixa muito claro para nós que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é verdade. A gente sabe que é verdade, mas a gente não faz. A gente sabe que é verdade, a gente defende, a gente diz que tem que ser feito, a gente até condena os outros que não fazem, mas a gente acaba não fazendo nós mesmos, né? A gente mesma, né? A gente acaba não fazendo. Então, é o que Paulo vai chamar no restante do texto de hipocrisia. Ou seja, o perigo de não levar o pecado a sério é uma realidade constante, mas não só o perigo de levar o pecado a sério, mas de não levar o pecado a sério, mas também a questão do mau testemunho. E Paulo, eu estou caminhando com vocês pelo capítulo, para vocês perceberem o que nós já vimos, para a gente entrar naquilo que é novo. Está com o texto aberto? Continua com o texto aberto? Olha o 17. Mas se tu és chamado judeu, é a parte que nos interessa agora, que nós vamos aplicar na vida, e repousas na lei, te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, preste atenção, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que com a letra e circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, não é circuncisão a que o é exteriormente, na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e a circuncisão é de coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, irmãos? É duro, Paulo, né?
Tem hora que vocês devem pensar assim, o pastor está bravo com alguma coisa. Então, não, bravo era Paulo. E não tem como você pregar um texto de Paulo como esse aqui, jogando açúcar, confete em cima, não dá. Quando estou falando confete, não estou falando de carnaval, não, é confete de chocolate. A gente de vez em quando vai comer alguma coisa aí, joga um chocolatinho em cima para dar uma adoçada. Não dá para ficar jogando doce em cima. Não dá. O perigo de viver uma vida cristã inadequada perpassa pela hipocrisia. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Eu sei o que tem que fazer e não faço. E nisso, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus. É disso que Paulo está falando. Claro que ele está falando dos judeus, mas a gente pode puxar a sardinha para o nosso lado. Porque se nós pegarmos a comparação, a gente pode fazer com tranquilidade. Porque se você quiser entender o texto melhor, tira a palavra circuncisão e incircuncisão e coloca a ideia de batismo. Porque a circuncisão era uma espécie de batismo dos judeus. Ok? Claro que muito mais nacionalista, por isso que eles circuncidavam o garoto, porque nasceu judeu, a ideia era caminhar no caminho de Deus. Né? Na igreja isso muda, porque na igreja não é por nascimento de um povo físico, né, político. Na igreja se torna o nascimento de um povo espiritual. Então a circuncisão aí, ela é símbolo da conversão para o judeu. E no Novo Testamento, é o batismo que se torna esse símbolo de alguém entregue, o batismo nas águas, de alguém entregue a Deus, porque ele seria batizado pelo Espírito Santo. E se torna propriedade de Deus. Então, se você quiser entender o texto melhor, só você entender a ideia é quase a mesma. Não dá tempo de explicar as diferenças, mas a ideia é quase a mesma. Os judeus achavam que por serem circuncidados, já estavam com Deus garantidos e podiam inclusive quebrar a lei quando quisessem, porque eles tinham a proteção divina sobre eles. E não é assim que funciona. Todo crente, antes de pecar, precisa calcular o estrago que ele vai fazer em relação ao nome de Cristo. E quem não leva isso a sério, provavelmente não se converteu. Como eu vivo dizendo para vocês aqui, eu tenho vontade de fazer muita coisa que não faço, apenas por conta da aparência de mal. Nem mal é, mas parece. Então não faço. Nós precisamos pensar nisso, porque crente se preocupa com o testemunho que dá. Se não se preocupa, provavelmente não é. Porque como é que eu temo a Deus e não me preocupo com o meu julgamento, que pode ser deflagrado de uma maneira muito pior por conta do meu mau testemunho? Que temor é esse? Que eu não me preocupo com aquilo que vão falar de mim. Hoje em dia tem muita gente na igreja assim, estou nem aí porque os outros falam. Então seu lugar não é aqui, parceiro. Não é aqui, está no lugar errado. Porque a gente aqui se preocupa com o que os outros dizem. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer fugir de toda a aparência do mal, toda. Então eu tenho que me preocupar. Só de parecer, eu já tenho que me preocupar. Isso é característica de crente. Crente se preocupa com o testemunho. Paulo faz uma devastadora série de perguntas que simplesmente traz a raiz da questão para os judeus, né? A hipocrisia de todos os judeus que achavam que não estavam debaixo da ira de Deus é esclarecida, colocada sob a luz, é mostrada nesse texto do apóstolo Paulo. Olha a hipocrisia de vocês, olha o que vocês fazem. Vocês dizem que vocês ensinam crianças, são mestres da lei, que vocês discipulam, que vocês guiam os cegos no meio dessa escuridão, e vocês praticam exatamente aquilo que vocês dizem para as pessoas não praticarem. Vocês acham mesmo, é isso que Paulo está dizendo, estou parafraseando Paulo, vocês acham mesmo que vocês vão escapar do juízo?
E Paulo ainda vai dizer, porque o que ensina tem maior responsabilidade. É o professor do ministério infantil que ensina as crianças a perdoarem, mas ele mesmo não consegue perdoar. É o pastor que prega e fala que a gente tem que amar, mas ele mesmo não ama ninguém. É isso que ele está falando. Peso sobre aquele que ensina é muito maior. E os judeus se jactavam de serem os professores do mundo. Se jactavam de ser, né? Português correto aí. Os professores do mundo. Eles se autoproclamavam os mestres do mundo. Aí Paulo vem dizer o seguinte: não adianta nada vocês serem os portadores do conhecimento sobre Deus para o mundo, se vocês mesmos não praticam o que vocês ensinam. Há muita coisa nas Escrituras sobre hipocrisia, sabia disso? E isso não nos causa surpresa, porque a hipocrisia é um dos maiores perigos da vida cristã, da vida com Deus. E tem muita gente que se apoia nesse argumento cambeta para dizer que não vem para a igreja, porque, gente, vamos falar a verdade, o camarada não é tão burro assim, né, de se arriscar ao fogo porque o outro deu mau testemunho. Eu sei porque eu já fui ímpio. A gente fala, não vou na igreja porque esse pessoal de crente, a gente fala assim, mas na verdade a gente não vem por causa de pecado, a gente quer continuar pecando, tá? Então vamos deixar as coisas claras. Mas que o testemunho, mau testemunho de muitos crentes, serve a muita gente que fala que não se converte como fundamento, serve. E seria muito bom se o ímpio não tivesse nada para dizer sobre o porquê ele não vem, baseado em sua vida. Seria muito bom. Porque ele não teria argumento. Que argumento ele daria? Ele teria que dizer, não, é meu pecado mesmo. E aí, ficaria ótimo. Então, pelo menos agora você reconhece. É porque dos crentes eu não posso falar nada. Eu conheço crentes, eu trabalho com crentes, são de fato um povo diferente. Esse povo anda com Deus, eu vejo Deus na vida deles. Esses caras são diferentes mesmo. Mas o problema está em mim. Aí é ótimo. E isso acontece quando a gente trabalha com crente de verdade, porque eu trabalhei com crente de verdade, isso fez diferença na minha vida. Trabalhava num setor da prefeitura, e tinha um crente lá trabalhando comigo, Fernando, 19 anos, 2 metros de altura, um cara todo estranho, diferente, e era crente. E com 19 anos aquele cara me impactou. Tamanho o seu testemunho. Todo mundo zoava o cara na repartição. Nós trabalhávamos em 13, 14 homens. Ele era o único crente. Todo mundo bebia, enchia o pote, usava droga. Todo mundo não, a metade da equipe usava droga. E eu lá no meio, usando droga. Todo mundo bebia, todo mundo tinha os enroscos com a mulherada. E aquele crente lá no meio. E aí, Fernandão, vamos? Não, cara, vou não. Ah, uma asinha só? Não. Sou servo de Deus. Ah, que servo de Deus, sei o que e tal. Não. Foi o primeiro cara a me evangelizar. Pegava minha marmitex, minha marmita, que minha mãe preparava às vezes, sentava num cantinho. E muitas vezes usando droga ali. O Fernandão do lado, olhando aquilo. Rapaz, mas você está acabando sua vida. É que você nunca experimentou. Quer experimentar? Não. Isso acaba com a vida da gente. E ele me evangelizando. Cristo é maior. Tá. Ele não tinha muito argumento teológico, não. Mas ele tinha vida. Me impactou. Foi forte para mim. Sabe qual é o problema hoje? Tem muita gente que tem muito discurso, mas não tem vida. As pessoas notam isso. Não adianta você ter discurso e não ter vida. Não adianta.
Nós já vimos como é que Jesus nos preparou para isso, se preocupou com isso, quando ele disse assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado, esse negócio de aparentar ser e não ser, isso é extremamente perigoso. Isso é alarmante nas Escrituras. Essa questão da hipocrisia é algo em que todos nós temos a tendência de cair. Todos nós temos tendência de esconder o que realmente somos. Nos tornamos religiosos de aparência. E aí, a gente começa a se expor, o testemunho fica em evidência. A gente tem que viver esse negócio de verdade, porque senão a gente presta um desserviço ao reino. A gente tem que tomar muito cuidado com o testemunho. Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É coisa muito séria ser mestre, pregador do evangelho, professor da escola dominical, professor das crianças, porque nós nos colocamos como modelo, nos colocamos em evidência. As pessoas estão nos olhando o tempo todo e nos julgando. Tem hora que vocês percebem, é difícil, irmãos. A igreja hoje transmite as pregações. Vocês aqui me conhecem, mas o povo de fora não me conhece. Muitas vezes não sabe quem eu sou. Quando vocês compartilham um link aí, tem hora que eu faço alguma expressão, que é difícil, o camarada acha que é fácil chegar aqui em cima e acertar todas as letras, a formulação de todas as palavras, de todas as orações, as frases. O pessoal acha que é fácil. Uma palavrinha colocada fora do lugar, o cara interpreta de outro jeito lá. E pode ficar escandalizado. Isso pode acontecer aqui, de alguém que chega à igreja pela primeira vez. Teve gente que já chegou no meu gabinete e já falou comigo: pastor, primeira vez que eu vim aqui, só estava dando um sabão aí na igreja, um negócio. Falei: nossa, que homem arrogante, que homem duro. Mas eu nem sei porque que eu fiquei, escutei isso aí. Aí depois fui vendo que não, né, numa outra pregação o senhor brincou com a gente, o senhor falou isso, falou aquilo, riu. Eu falei: sabe qual é o problema, irmão? Foi até um casal que a gente conversou. Eu falei: sabe qual é o problema, irmãos? A igreja hoje não está mais acostumada com profeta, ela está acostumada com orador. Ela não quer mais ouvir profeta, porque se você pegar o padrão do Velho e Novo Testamentos, você vai ver que é escovada toda hora, é cajadada para tudo quanto é lugar. Acho que é Tozer que já dizia que não tem como ler a Bíblia todo dia e não ficar dolorido. Você toma umas pauladas, né? São inevitáveis, mas o povo hoje não quer saber de pregador que traga a escovada, né? O pessoal está muito voltado para a vitória, né? Tem que ver, né? Vitória. E é engraçado que esse padrão de vitória existe na Bíblia, mas não é só isso que tem lá, né? Então, nós somos vitoriosos, somos. A Bíblia fala que podemos tudo naquele que nos fortalece. Naquele, não em nós mesmos. Mas a Bíblia também fala muita coisa que confronta a gente. E Paulo está aqui trabalhando exatamente isso. Lloyd Jones, no seu excelente comentário sobre Romanos, ele vai colocar alguns elementos, algumas características do hipócrita, que eu achei muito interessante. E ele diz que a primeira é que o camarada que é hipócrita, muitas vezes ele tem apenas um interesse geral, teórico, intelectual da verdade. Vocês já perceberam hoje como é que tem gente querendo discutir Bíblia? Você já percebeu hoje como é que tem gente que gosta de debater, de debate teológico? Você já percebeu? Como é que tem gente, eu recebo convite direto: pastor, participa de um debate com a gente na rádio? Não. Vejo que a igreja ganha nada com isso. Não vejo nenhum efeito positivo nesse negócio. Não vejo. De ficar lá um pastor brigando contra o outro, querendo convencer o outro. Querido, eu sou batista, eu tenho as minhas convicções, o assembleano não vai me convencer nunca de alguns pontos que a gente discorda. Então nós vamos debater para quê? E eu também não vou convencê-lo. Isso aí é coisa de Deus. Se Deus não fizer o negócio, o Evaí está aqui, ó, foi pastor assembleano. Está aí, está se preparando para se tornar pastor batista, e com muito esmero. Graças a Deus, tenho visto a luta do Evaí.
em entender, compreender, se adaptar, e virou batistão, né? De vez em quando a gente pergunta para ele: e aí, cara, a canela queima de vez em quando, não? Ele fala: não, tá maneiro, tá legal. E a gente se preocupa, né? Claro, né? De repente, dá uma queimada, opa, tá tendo uma recaídazinha positiva, a gente pode dizer do lado positivo, não é recaída, né, para se afastar do evangelho, não, mas de repente volta a pegar fogo a canela, aí a gente vai ter que conversar sério, né? Mas tá legal, né, vai? Canelinha tá equilibrada, tá certo. Tá aqui. E o Evaí sabe disso, isso é obra do Espírito, é o Espírito quem faz. E se a gente tentar forçar, o Espírito força lá na frente, a gente tem que voltar atrás. Não adianta. Já vi gente chegar e falar: olha, eu pensei que era, mas não é, tem que voltar, porque forçou. Não adianta forçar. É o Espírito quem faz isso aí. E aí fica um bando de pastores lá brigando, discutindo, só para demonstrar conhecimento teológico? Não, para mim não dá. Porque a gente tem muita gente dentro da igreja que só quer conhecer Bíblia para conseguir vencer a batalha da discussão. Não é para viver, não. É para conseguir ter argumento na hora de debater. E Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Vocês estão acostumados com tanta discussão, gostam dos embates, mas vocês estão achando que saber é tudo, é só isso, só. Não. Até o ímpio, que não tem lei, que não conhece nada de lei, diz o apóstolo Paulo, se obedecer à lei do coração, no dia do juízo dele, a coisa vai ser mais suave. Até o ímpio, porque não conhece lei, mas se submete à lei do coração. Ou seja, o cara é o ignorante em relação ao conhecimento bíblico, mas ele será julgado com menos vigor, porque ele tem uma lei no coração dele, da consciência. Aí você acha que você vai ser diferente. É isso que ele está dizendo. Ou seja, você já parou para pensar por que você estuda a Bíblia? Pense bem, você está estudando Bíblia para quê? Não, é porque, pastor, eu tenho que conhecer para poder ensinar meu filho. Por isso que eu estou estudando Bíblia, porque meu filho já está fazendo umas perguntas difíceis. Ótimo, mas está aplicando isso ao seu coração? Porque não adianta nada você saber teologia, tentar aplicar para o seu filho, ele olha para a aplicação e olha para você e vê duas escolas diferentes. Não adianta nada. Porque filhos aprendem imitando a vida. Não adianta você tentar ensinar uma coisa que você não vive. Filho percebe muito o que você faz. Segunda característica que Lloyd Jones coloca para a gente é que existe uma espécie de autocomplacência em relação ao hipócrita. Ele está sempre satisfeito consigo mesmo. Ele sempre se congratula nisso. Ele não tem uma consciência pessoal adequada do tamanho do rombo do seu pecado. Ele não tem. O hipócrita, geralmente, quando vai falar de pecado, ele já imagina os outros, ele já pensa nos outros. Ele não tem uma visão profunda da sua própria condição pecaminosa. Os judeus eram assim. Os judeus não olhavam para o próprio pecado, eles olhavam para o pecado do mundo. Há os ímpios lá fora, o povo sem Deus. E muitas vezes eles não perceberam na história que eles estavam sem Deus no coração. Isaías 1 é um elemento evidente disso. Quando Isaías diz, Deus manda Isaías dizer para o povo assim: quem pediu de vocês que vocês venham aos meus átrios, prestem sacrifício, que vocês venham a reuniões solenes na minha presença? Quem pediu isso de vocês? O coração de vocês está longe de mim. Então não adianta aparecer com o corpo, se o coração não está. Isaías 1. Deus usando Isaías para mostrar para o povo de Israel que Israel estava longe de Deus. Malaquias, vocês me roubam e dizem: não, estamos roubando do quê, Senhor? São ladrões, coração longe de mim. Roubam do quê? Nos dízimos, nas ofertas, e não percebem o quanto vocês estão longe. Percebe?
E aí Paulo diz assim: você que tem por sobrenome judeu, porque os judeus gostavam de se apresentar assim, né? Meu nome é Rubem, judeu. Eles adoravam fazer isso. Israelita. Nós somos o povo de Deus. Em alguns momentos no Brasil é até estranho você falar assim: eu sou o pastor Luciano. Dá até medo. Porque você não sabe quantos pastores aprontaram ali naquele pedaço antes de você. Não é que eu tenha vergonha do evangelho, não, ou de ser pastor da igreja, não. Eu tenho vergonha de alguns irmãos, que não sei nem se são irmãos, que aprontam todas. Eu me lembro uma vez que eu fui parar na Polícia Federal. Eu parei na Polícia Federal, pedi uma informação, e veio um camarada conversar comigo, que era conselheiro do Vasco. E como naquela época, eu tinha acabado de me converter, eu era mais fanático, e eu reconheci o cara como conselheiro do Vasco. Eu sabia quem ele era um policial rodoviário. Eu falei: você aqui, rapaz, não sabia que você era policial federal, não. Ele falou: eu estou aposentando e tal. O cara tinha um museu do Vasco na casa dele, muito conhecido. Eu falei: que legal, rapaz, que legal encontrar você aqui. Aí eu pensei: vou evangelizar esse cara. Eu falei para ele, rapaz, sou pastor, eu fui membro da torcida organizada, hoje sou pastor. Ele falou: pô, nem começa, eu detesto o pastor. O policial falou comigo. Aí eu já dei uma engasgada, né? Falei: rapaz, mas por quê? Ele falou: rapaz, se eu pudesse matar essa espécie, o cara todo arrogantão, se eu pudesse matar essa espécie, que eu já vi, detesto o pastor. Aí colocou a mão no bolso assim, ó, tirou um pin, é pin, né? Lá pra gente é bottom, mas vocês falam pin, né? Do Vasco. Ele falou: ó, isso aqui é banhado a ouro, eu só dou para pessoas muito queridas. Mandei fazer alguns e eu dou de presente. Vou dar para você, eu tenho guardado até hoje. Ele falou: vou dar para você, porque você é vascaíno, não porque você é pastor, toma. Falei: rapaz. Aí você percebe, você está percebendo o estrago que o mau testemunho faz? Você não consegue evangelizar uma pessoa. De tanta decepção que ela tem, você não consegue evangelizar. Não consegui, não encontrei espaço. O cara não me deu espaço. E é sempre isso que caracteriza os hipócritas, né? Essa completa ausência de humildade e entender que ele está num fosso. Nós precisamos entender isso, queridos. Olha, o meu pecado eu preciso levar a sério. Paulo já dizia isso, já aprendemos isso anteriormente. Eu preciso dar uma olhada como é que eu estou agindo diante das pessoas. Faça uma pergunta para os seus familiares, para os seus amigos, o pessoal que trabalha com você. Eu fiz isso uma vez com a minha família, porque eu percebi que alguns sobrinhos meus tinham se afastado do evangelho, depois que passaram pelo meu pastoreio. E eu chamei alguns deles, porque eu era um pastor muito mais duro, quando eu comecei. E eu carregava essa culpa comigo. Só afastei meus sobrinhos de Deus, de tão duro que eu fui. E eu ainda tinha uma pegada diferente, diferenciada, para os membros da minha família que eu pastoreava, porque eu tinha muito medo da igreja achar que eu estava passando a mão na cabeça. Então eu colocava um peso, uns 20% a mais, talvez até mais, sobre a minha família. Quando eu ia julgar minha família, eu ainda era mais rígido nas questões da igreja. E aí começou um a ir para uma balada e ser disciplinado pela igreja, afastado do hall de membros. Começou a outra a não aparecer mais. E um dia, em casa, eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu não sou culpado disso? Será que eu não afastei os meus sobrinhos? Aí eu procurei todos eles, todos os afastados, todos eles. E comecei a bater um papo com eles nesse sentido. Só, olha, hoje, já mais velho, a visão é outra. Havia muita pressão sobre mim, né? Não estou tentando justificar, mas um pastor, quando começa, ele enfrenta muita pressão. Mas eu acho que eu errei muito com vocês. E até para alguns deles eu pontuei algumas questões. Lembra daquele dia, aquilo que eu falei? Aquele dia, aquilo que eu fiz? Vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria que vocês fossem muito sinceros.
Aliás, você, né? Porque eu perguntei um por um no particular. Eu dei mau testemunho para vocês, eu fui uma pedra de tropeço para você continuar no Evangelho. Eu conversei com todos eles. Todos eles me deram a mesma resposta. Não, tio. Nós nos afastamos, né? Eu me afastei por mim mesmo. Muito pelo contrário. O senhor é uma referência para a gente. Mas teve um que me falou uma coisa e eu aprendi com ele. O mais velho virou para mim e falou assim, aliás, o terceiro mais velho, eu estava confundindo já os sobrinhos, o terceiro mais velho, Jason, o nome dele, ele virou para mim e falou assim, eu só tenho uma coisa que me incomoda no senhor. E eu falei, o que que é? Inclusive a gente estava indo ver um jogo do Vasco, porque ele é vascaíno, por causa de mim, inteligente. E aí eu não tenho, nem todos os meus sobrinhos são tão inteligentes quanto ele. E aí eu falei, vamos ver um jogo do Vasco, a gente precisa conversar, e levei ele comigo. Foi a última vez que a gente foi ao Rio. E esse foi um dos últimos bate-papos que eu consegui ter com os sobrinhos, eu já estava aqui em Taubaté. E eu fui ver com ele, e eu perguntei isso a ele. E ele falou comigo, eu só tenho uma coisa que eu preciso lhe dizer, tio. Ele falou tudo isso, não, o senhor é uma referência, né? Se um dia eu quiser voltar para a igreja, eu quero voltar e quero ser como o senhor e tal, não tenho o que reclamar, tio, mas uma coisa é verdade. Eu falei, fala comigo. Ele falou, quando a gente está na igreja, o senhor trata a gente melhor. Quando a gente não está na igreja, o senhor trata a gente diferente. Aí eu tive a oportunidade de explicar para ele, eu falei, não é, rapaz, é que eu não consigo ver vocês num caminho que não está legal e não falar. Eu vou querer falar, e hoje vocês são homens, cara, vocês já não são mais garotos. Então, às vezes eu me mantenho mais à distância, porque eu vejo algumas coisas, e eu não consigo ficar quieto, eu vou querer falar. E para não azedar o caldo, não piorar a situação, eu prefiro só orar. Mas por conta disso eu me afasto, porque eu não consigo estar tão perto e não falar. Eu tenho essa dificuldade. Então, você me perdoe, é uma realidade que eu vivo, é um defeito meu, é verdade, você tá correto. Eu me afasto porque eu vou bater de frente, eu vou falar, rapaz, e tal. E eu falei para ele, você se lembra, o dia que você colocou esse alargador, esse brinco na orelha, eu falei com você, lembra? Você não gostou. Eu falei, rapaz, que negócio é esse, rapaz? E você não gostou. Então, eu prefiro me manter à distância, que é um erro. Estou trabalhando para consertar isso. A palavra dele foi importante. Converse com as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você sabe que vão falar a verdade para você. Pergunte para elas, e aí, cara, o que você acha do meu testemunho? Eu sou uma referência cristã para você? Pergunte. Pergunte. Pergunte para o seu marido, para a sua esposa. Pergunte, sou uma referência para você. Mas fala a verdade, eu não vou brigar não, fala a verdade. Porque tem marido que fala aí, fala. Já tirando a cinta, fala. Não, já tirando a cinta para o filho, fala também, fala. Não, pai, o senhor é um santo, o senhor não está vendo? Olha que exemplo, isso é maravilhoso. Pergunte um dia, você vai escutar coisas do arco da velha. Que de repente você acha que você tem um lindo testemunho, maravilhoso, fantástico. Agora vou dizer uma coisa para você, guarde bem, hein? Guarde bem a última parte da mensagem, guarde bem. Isso ajuda, mas não resolve. Você não é o que as pessoas acham que você é. Você não é o que você acha que é. Você é o que Deus sabe que você é. A maior revelação é Deus quem lhe dá. Não se esqueça disso. As pessoas próximas podem dar uma ideia, uma referência. Mas quem sabe de fato quem é você é Deus. Por isso que entrar na presença do Senhor é fundamental. Confessar pecado é importante. Porque você começa a confessar os pecados, Deus fala assim, só isso? Você vai falar só sobre isso hoje? Não vai falar daquele evento lá da semana passada? Porque Deus mostra.
Deus perdoe pelos meus pecados. Não faça isso, não faça essa oração. Porque Deus deve pensar assim, claro que Ele sabe, né? Ele pensa isso de uma maneira propedêutica, né? De uma maneira, uma pergunta retórica, né? Que eu estou tentando imaginar aqui. Deus deve falar assim, pecados? De quais que você está falando? Não confesse os seus pecados no atacado. O segredo do crescimento espiritual é confessar os pecados no varejo. Comece a enxergar. Porque Deus não dá paz para você parar. Deus fala assim, já parou? Só isso? Não, tem mais coisa aí. E aquele papo lá com a sua irmã semana passada? Aquela conversa que você teve com o irmão lá no trabalho lá? Não vai falar sobre aquilo? Deus incomoda a gente, Ele vai trazendo à tona. Aí você está lendo a devocional que o seu pastor manda, né? Tem muita gente que não lê, né? Tiro no pé isso aí. Aí Deus fala assim, aí ó, é para você essa encaixou. Essa aí o pastor escreveu para você, dá uma olhadinha. Eita, preciso cuidar disso aqui. É assim. Aí você vem para uma pregação como essa de hoje, aí você põe uma pulga de trás de uma orelha e outra na outra. Meu Deus, como é que eu estou na vida? Aí você sai pensando sobre isso. Essa dinâmica do reino que vai colocando os pecados à tona, se você está ligado, você vai melhorando. É assim que funciona. Porque o hipócrita é alguém, obviamente, que não presta atenção na necessidade de se examinar. Vai dizer Lloyd Jones, o cara não se examina. Ele vai empurrando as coisas para debaixo do tapete. Aí vem Paulo e diz assim, tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os ídolos? Quando entras nos locais que não deveria entrar? Porque quando nas guerras os judeus venciam algumas batalhas, eles entravam nos templos dos deuses e roubavam as imagens, e levavam as imagens consigo para derreter o metal precioso. Aí, até isso Paulo joga na cara dos judeus. Vocês estão falando que não pode entrar no lugar idólatra, mas vocês entram para roubar, vocês cometem 2 pecados de uma vez. Pisam onde não deveriam, porque crente não tem que pisar onde há um ídolo, é ordem bíblica, não tem que ir em casamento, igreja católica, não tem, falei, acabou. Não tem. Bíblia diz que se pisar na casa onde tem um ídolo, você peca. Então, se tem idolatria, você não pode pisar. O judeu pisava para saquear, cometia 2 pecados. Porque Paulo está dizendo, você está dizendo que não pode ser idólatra, mas você vai até lá e pisa no local dedicado aos ídolos. Está vendo aí? Isso é pecado, pisar em local. A Bíblia diz, não tomeis lugar na mesa dos ídolos. Nós não podemos estar juntos. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que desligou a televisão agora, que vai xingar a Igreja Batista por 10 gerações, mas é aquilo que eu disse para vocês, eu não sou um político, eu sou um profeta, é a vontade de Deus que me interessa. Teve uma irmã lá em Volta Redonda que um dia desse falou para minha irmã, de sangue, só o pastor era enjoado, ele era chato, ele pegava no pé, mas ninguém pode dizer que ele não pregava a verdade. Eu falei, estou satisfeito, está ótimo para mim. Se quiser colocar na minha lápide, já está ótimo. Pregador da verdade, está ótimo, é só o que me interessa. E aí, como é que está esse raio-x de hoje? É hipócrita ou não? Está vivendo esse negócio ou está fingindo que está vivendo? Porque, gente, eu estou escandalizado com a quantidade de gente que vive e nasce na igreja e que dá mau testemunho. Escandalizado com isso. Quanta gente
que tem um discurso bonito e tem uma prática péssima. E eu fico me perguntando, Deus, será que aconteceu conversão? É uma pergunta que eu me faço, como pastor de algumas pessoas. Eu tenho que tratar como cristão, como crente, como eleito, ou não? Eu não sei o que eu faço. Até porque conversão é um negócio invisível, né? Mas a Bíblia diz que se é convertido vai dar fruto. Então tem que mudar. Estagnação não é característica de cristão. Tem que mudar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o nosso coração não seja empedernido pela falsa religião. Esse é o nosso desejo. Estejas trabalhando em nosso interior, Deus, para que haja mudança em nosso coração. Paulo foi muito duro na Epístola de Romanos, é verdade, mas às vezes é preciso que Tu estejas dando-nos, ó Deus, a capacidade de enxergar aquilo que somos. Que a iluminação do Teu Espírito ilumine as nossas obras. Ilumine o que somos de fato, que não estejamos enganados, porque talvez a pior catástrofe da vida cristã é um cristão enganado sobre si mesmo. Estamos caminhando para um juízo, Deus. Estejas nos dando seriedade quanto a isso. Temor, tremor. Que o nosso testemunho seja vivaz, seja verdadeiro. A nossa vida seja um reflexo de Cristo, guiada pelo Espírito, cheio de ternura, piedade, amor e justiça. Sejamos justos, firmes nas nossas convicções, sem com que percamos a capacidade de salgar, de ser luz, de ser exemplo, de vida no altar. Estejas trabalhando no nosso domínio próprio, nosso linguajar, as nossas ações veladas. Muitas vezes escondemos o que somos. Estejas nos dando a Deus a limpidez, para o foco, para a forma com a qual nós nos enxergamos, a revelação do que somos, a fim de que possamos consertar, que possamos chegar diante do espelho, que é a palavra do Senhor, conforme a Bíblia mesmo diz, e buscar conserto. Pedimos isso, a fim de que haja menos rigor para nós no dia do nosso julgamento. Oramos em nome de Jesus. Amém.